forma de expressão artística que utiliza locais públicos, como muros, paredes de grandes edifícios e até o chão como tela. Essa forma de expressão artística teve a sua marca inicial por volta dos anos 70 em Nova York. Surgiu como uma nova maneira da cultura negra norte-americana lutar para que as suas singularidades étnicas fossem aceitas. As demarcações dos membros do hip hop e do movimento Flower Power dos Hypes encontraram elo em outras formas de manifestações gráficas, onde eram feitas em caráter de protestos aos regimes governamentais nas décadas de 60 e 70. O grafite se uniu a outras manifestações seculares de grafismo em algumas cidades europeias, com a intenção de protestar contra regras e regimes ou de se manifestar socialmente em relação a uma pessoa ou grupo. O grafite nas décadas de 80 e 90 acaba por se espalhar pelas grandes cidades do mundo, principalmente no mundo ocidental. Nos anos 80 e 90, foi muito combatido nas cidades da América do Sul e da Europa. Na entrada do século XXI, quando se poderia pensar que o grafite não passava de uma manifestação marginal que emporcalhava as cidades, ele volta com a roupagem de participação no mundo das artes plásticas, valendo destacar o Jean-Michel Basquiat em Nova York. Já no Brasil, o grafite iniciou nos anos 70, na cidade de São Paulo, com as intervenções realizadas pelos artistas Alex Valauri, Carlos Matucci, John Howard, entre outros, em um contexto de muita inconformidade e desafios no campo social e artístico do país, já que passávamos pela ditadura militar. Dessa forma, utilizaram o grafite como um meio de assumir uma postura crítica diante da realidade que passávamos. Apesar das muitas polêmicas que giram em torno desse movimento artístico, o grafite é uma linguagem artística que, apesar de ser recente na sua forma como conhecemos hoje e em comparação com as linguagens clássicas, é muito influente e importante para o mundo da arte atual em diversos lugares e em especial no Brasil, além de contribuir para uma discussão crítica sobre a realidade que vivemos. Notamos que em Curitiba ocorre da mesma forma. Os artistas utilizam o grafite como uma forma de expressão artística, podendo relacionar com as questões sociais, políticas, econômicas, ambientais, entre outras. Por isso, trouxemos um artista que pode falar sobre o grafite tanto em Curitiba quanto a influência dessa arte em sua vida. Olá, tudo bem? Meu nome é Filiage, eu sou artista plástico, muralista e ilustrador também. Eu vou responder as perguntas que me enviaram. E você conhece a história do grafite? Bom, eu não conheço muito não, para falar a verdade, né? Não conheço muita história, mas eu sei que o grafite, ele nasceu... Bom, na verdade, né? O desejo de pintar em parede já vem lá dos homens pré-históricos, né, nas pinturas rupestres. E isso já é uma coisa que está dentro da gente, né, dentro do ser humano, né, de querer deixar uma marca, né, na verdade é isso, né, você quer deixar uma marca na parede, no teu espaço, numa área, sei lá, né. Tudo bem, o grafite, né, como expressão de arte, ele nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, se não me engano. Ele estava atrelado, ele estava muito ligado ao seu movimento hip hop, né, movimento de música, de dança. E ele veio junto com essa galera que fazia música e dança também nas ruas, né. E aí ele começou a tomar uma dimensão, né, uma dimensão própria, né, nos anos 70, por aí, mais ou menos 60, 70, né. Ele tinha muita força de protesto, né, ele tinha um impacto muito grande na questão de protesto, então eram grafites muito feitos para essa visão assim de protestar junto com a música também, né? E surgiu aí. Então, assim, e depois o grafite veio para o Brasil nos anos 70, né? E nos anos 70 começou com alguns artistas em São Paulo, né, que pintavam, que usavam uma coisa que os americanos não usavam. Os americanos usavam o spray, né? E aqui, a turma que começava a fazer aqui, como não existia ainda spray próprio para grafite, e também sempre foi caro, né, o spray, né? Até hoje também o spray é um material caro, né?
Então eles usavam o látex, né, tinta látex e pincel, rolinho, né, o que tinha na mão. Né? Por isso que eu falo que, assim, que o grafite também você pode fazer com pincel, com rolinho, com o que for, né? Até com a mão, né? Você pode fazer, pintar com a mão também está valendo. Então, e aí essa mistura que aconteceu aqui no Brasil, né? Porque aí os artistas aqui brasileiros começaram a usar o látex, usar as cores, misturar as cores, né? Fazer as cores no látex. E aí começaram a misturar também com o spray, né? Fazer com spray. E essa área, né, de fazer com a tinta, o látex e o spray, isso começou aqui, né? Muito forte, né? E hoje o grafite brasileiro ele é muito reconhecido, né? Tem muitos grafiteiros, muralistas muito bons aqui no Brasil, né? Como você acha que a sociedade vê o grafite? Hoje em dia o grafite está mais conhecido e está mais popularizado. Então não existe tanto preconceito, pelo menos eu não sinto isso com o grafite, né? As pessoas estão mais acostumadas a ver grafites na rua, não é tão criminalizado, vamos dizer assim. Lógico, se você for pintar um grafite no muro sem autorização, você, né, pode, mesmo que seja um grafite bonito, mesmo que você faça uma coisa legal, mas você vai pintar no muro de uma pessoa, às vezes a pessoa não quer fazer aquilo, né? Então, por isso, assim, para quem está começando também, procurar fazer em muros abandonados, né, em casas abandonadas, em empresas abandonadas. Tem um monte de local que você pode fazer muros aí que não tem dono praticamente, né? Quer dizer, até tem dono, mas a pessoa não vai se importar que você pinte ali o muro dela, né? Então, eu acho que hoje tem muito mais, o grafite tem mais respeito, assim, né? Tá mais respeitado. Aqui estão algumas obras do artista, e concluímos que apesar do preconceito e do vandalismo que a população coloca sobre o grafite, notamos a sua importância em meio a manifestações e representatividades de grupos.